Minha continência a todos vocês que me acompanham, continência para todos vocês, Brasil afora, principalmente aí no estado do Amazonas, em Presidente Figueiredo, que estão aí nos acompanhando nesse momento em nossa live de hoje. Tivemos aí um probleminha técnico na hora da entrada, demorou um pouquinho, mas estamos presentes aqui juntamente com vocês para que possamos aí dar sequência nas nossas lives com temas de relevância que tem de maneira pontual abordado o conhecimento para propiciar a você a análise desse conhecimento e também a efetiva aplicação na sua vida, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente familiar, como também no ambiente de gestão, de trabalho, de governança, onde quer que você esteja, certamente você poderá aplicar esse conhecimento que nós temos disponibilizado e também as experiências que temos compartilhado com cada um de vocês. Quero mandar um abraço já para quem está me acompanhando não apenas no Brasil, como também em outros países. E aí vou fazer aqui um parêntese para citar o pastor Kimura, que está lá no Japão nos acompanhando e que sempre nos acompanha em todos esses momentos de compartilhamento e de interação. A nossa live de hoje, ela tem como tema o processo de planejamento integrado e gestão por legado, lições aprendidas, boas práticas, exemplos de legado e classificação. E nós vamos também, em dado momento de nossa live, canalizar a nossa conversa para falar um pouquinho da aplicação desse conhecimento na sua vida pessoal, na sua vida familiar, de que maneira esse conhecimento ele pode ser aplicado também nesse ambiente particular, nesse ambiente pessoal e familiar, tá ok? Então, lembrando o nosso lema, com fé em Deus, é necessário ter muita fé em Deus, foco na missão, fazendo nossa parte, vamos avançando e vencendo. Convide os seus amigos, compartilhe o link para que possamos estar juntos nesse momento, tratando de temas de extrema relevância. Quero mandar um alô especial aí para os mototaxistas lá de Presidente Figueiredo. Hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante também, falar um pouquinho daquilo que se espera de uma gestão e daquilo que efetivamente essa gestão está praticando, falando um pouquinho de como é possível ajustar essa caminhada para que todos estejam satisfeitos. O gestor que foi instituído pelo povo e o povo que instituiu o gestor. Vamos conversar um pouquinho sobre essa temática também. Na realidade, em Presidente Figueiredo, a classe de mototaxistas é uma classe muito forte que desenvolve um excelente trabalho transportando as pessoas, levando para o atendimento nas unidades básicas de saúde, na rede de saúde municipal, transportando para a escola, enfim, para seus locais de trabalho, atendendo ao chamamento do governo municipal quando é necessário. Então, é uma classe que merece o nosso respeito e consideração. É uma pena que esteja sendo, de alguma maneira, prejudicada nesse momento, pela gestão que está impondo algumas regras que, em momento de pandemia, essas regras não são cabíveis e, principalmente, em qualquer outra situação, a partir do conceito de gestão participativa, a prática deve ser um pouco diferente. Então, vamos tratar um pouquinho desse tema também. Bem, gente, como já disse no início de nossa live, os termos-chave com os quais nós vamos estar aqui discorrendo, vamos estar, de alguma maneira, compartilhando as experiências,
são processo de planejamento integrado, gestão por legado, e aí eu trago para esse momento, eu vou enfatizar o conceito de gestão de a central integrada de logística. Quero compartilhar com você e vou justificar por que aqui nós vamos tratar desse tema específico, central integrada de logística, tá bom? Passando pelo conteúdo de nossa live, eu vou começar novamente com o meu ponto de vista. Você sabe que em todas as lives que nós realizamos, sempre eu trago algumas citações. E hoje eu quero trazer como primeira citação, uma citação que está na Palavra de Deus, na Bíblia. Diz assim, está lá em Eclesiastes 4:12. Eu estou trazendo novamente essa citação da Bíblia Sagrada para que nós possamos contextualizar na nossa live de hoje. Diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então perceba a importância, a relevância da união, a relevância de termos parceiros, de confiarmos em Deus, mas de podermos contar com outras pessoas que veem como nós enxergamos, que conseguem visionar, que conseguem sonhar, que conseguem acreditar naquilo que nós acreditamos. Quando nós fortalecemos esse cordão de 3 dobras, a probabilidade de nós sermos vencidos, de você ser vencido, de eu ser vencido, é quase zero, porque Deus é ao nosso lado, juntamente com parceiros, com amigos, com a família, com pessoas que pensam como nós pensamos e que decidem pelejar juntamente conosco para alcançar metas e objetivos. Esse cordão se fortalece, essa corda fica forte e dificilmente ela se rompe, como diz a palavra de Deus. A outra citação que eu trago é uma citação do Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles é um doutrinador do direito administrativo. Ouça bem o que Eli Lopes Meireles diz. Ele diz o seguinte: eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade. Novamente, eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com a legalidade. O conceito de legalidade, às vezes, as pessoas se amparam, se apegam na lei e esquecem que o cenário, que o contexto, ele exige muito mais que a aplicação da lei, muito mais que o conhecimento da lei. É o que está acontecendo em Presidente Figueiredo com os mototaxistas. Num momento como esse, uma decisão de se aplicar a lei sem que haja uma conversa efetiva, sem que a gestão participativa seja desenvolvida, sejam convidados os atores, tanto aqueles que têm o dever de fiscalizar, quanto aqueles que são fiscalizados e precisam ajustar suas condutas para poder alcançar um determinado objetivo. Então, apenas o cumprimento da lei, nesses casos, não funciona, porque existe ali uma causa social mais abrangente, mais profunda, que precisa ser compreendida e tratada. Então, isso é muito importante. É o que diz aqui o Eli Lopes Meireles, que é um doutrinador do direito administrativo e também do direito municipal. Diz mais: exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Perceba, exigindo a eficiência, ela já não apenas está ligada, voltada, amparada, baseada na legalidade, mas ela exige resultados positivos para o serviço público
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade de seus membros. Então, às vezes, quando a gente se apega apenas na lei e esquece que existe uma causa social, existe uma crise, uma pandemia, algo maior que está impedindo que as pessoas desenvolvam seus trabalhos, é relevante a fé em Deus, é relevante saber que esse cordão de várias dobras, de 3 dobras, precisa ser fortalecido. Uma das dobras aí, no caso, é o município. A outra dobra é justamente, né, esse colaborador que está ganhando o seu pão de cada dia, ou o mototaxista, no caso, que precisa desenvolver seu trabalho, precisa ser compreendido para poder, justamente, em consenso, chegar em uma definição de como, em médio e longo prazo, ou até curto prazo, essa celeuma, né? Esse tema ser trabalhado e tratado como deve ser. Diz mais Eli Lopes de Meireles. Perceba, é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. Vou ler novamente a citação do Eli Lopes de Meireles. Eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. É o que se em uma posição que foram instituídas, né, pelo povo, foram eleitas para representar o povo, e quando assumem essa posição, esquecem que elas estão lá para atender às necessidades do povo, cuidar do povo, trabalhar pelo povo, propiciar sobrevivência no momento em que é necessário que o gestor público, que os governantes entendam a necessidade de quem precisa sobreviver no momento da pandemia, ainda se aplica a lei de maneira unilateral, sem compreender essa questão social que está em voga. Então, isso precisa ser repensado, né? E a última citação que eu trago são 3 citações. Falamos da citação conforme o texto bíblico, falei da citação de Eli Lopes de Meireles, e agora eu falo de uma citação minha mesmo, né? Na última live eu fiz essa citação e replico agora. Penso que está na hora, ou passando da hora, de vermos nossos representantes repensarem suas atitudes e reverem as decisões que estão sendo materializadas em fracassos homéricos, verdadeiros fracassos. Esse tipo de decisão, a incapacidade de prover o sustento do povo, a incapacidade de atender minimamente às necessidades do povo, constitui-se em um fracasso homérico desse gestor que tem por obrigação atender às necessidades do povo. Portanto, quando eles praticam tais atos, eles penalizam a sociedade que os instituiu. Vocês lembram lá da citação que eu trouxe nas 2 últimas lives, quando eu falei de Alexander Hamilton, aquele estadista americano, que ele dizia que o poder ele precisa ser desenvolvido para atender necessidades do povo, quando isso é feito de uma maneira não convergente com as necessidades do povo, no sentido de atender as necessidades do povo. Esse cidadão, esse empoderado, está sob a avaliação do povo que o instituiu, e esse povo pode o destituir. Então é preciso muito cuidado. Vamos lá ao meu ponto de vista de hoje. Nós estamos chegando à derradeira terça-feira do mês de março de 2021. Nas lives e meditações, nos TBTs que fiz, né, durante o mês de março, eu busquei focar no compartilhamento de conteúdo e experiências que efetivamente implicasse em melhor qualidade de vida.
tanto para os amigos que me acompanham, né, para você que me acompanha, né, como para você que me segue nas redes sociais, enfim, para todas as pessoas com as quais eu compartilho esses conhecimentos e a experiência. A minha sincera expectativa é mesmo de poder propiciar a todos que me acompanham conhecimentos e vivências que impliquem em novidade de vida para os interessados em conhecer, não apenas conhecer, mas também assimilar, não apenas conhecer e assimilar, como também exercitar de forma espontânea e consistente tais conteúdos e práticas que são compartilhadas. É muito importante que você que me acompanha nas redes sociais, você que é meu amigo, né, você que, enfim, me segue no Instagram, você que assiste as lives lá no canal do YouTube, Comandante Dan, vai lá para o canal do YouTube para assistir depois a live, né, de forma integral, com mais tempo. É importante que, de maneira espontânea e consciente, profunda, você possa refletir nos temas, né? É um diferencial a maneira com que nós temos conversado com vocês que me acompanham, com que nós temos procurado tratar dos temas e disponibilizado conhecimento e conteúdo, né? E também experiências para você. Nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, nós temos um conhecimento disponibilizado para que você possa consultar a qualquer momento, para que você possa copiar esse conteúdo, possa transpor para, enfim, fazer uma boa gestão desse conteúdo e possa aplicar, experimentar esse conteúdo. Então, é muito importante, né? Nós não estamos aqui fazendo mais do mesmo, né? A minha sincera expectativa é mesmo de poder propiciar a todos que me acompanham conhecimentos e vivências que impliquem em novidade de vida para os interessados em conhecer, né, assimilar e também praticar esse conhecimento. Eu estou certo de que o nosso lema, com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, vamos avançando e vencendo, tem sido uma profissão de comprometimento com a mobilização de intelectos que farão diferença pela prática de ações decorrentes de pensamento e planejamento inovador. Então perceba, essa é a minha expectativa. O nosso lema, se você ainda não sabe, não conhece, não sabe citar de cor salteado, precisa aprender. Vamos lá? Vou repetir aqui. Tempo 1, com fé em Deus e foco na missão, fazendo a nossa parte, nós vamos avançando e vencendo, né? Então, vamos avançando e vencendo, fazendo nossa parte com foco na missão e fé em Deus. Com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, vamos avançando e vencendo. Você tem se sentido assim, um vencedor? Você tem avançado? Você tem vencido? Se não tem, precisa rever alguns conceitos e verificar onde é que está faltando alguma coisa. Uma coisa que você não pode deixar de fazer é ter fé em Deus. Outra é de ter foco na missão. A outra é de fazer a sua parte. Não adianta ter fé em Deus e foco na missão e não fazer a sua parte. Não adianta fazer a sua parte sem fé em Deus e de maneira desfocada. Para que você possa avançar e vencer, você precisa ter fé em Deus, ter foco na missão, fazer a sua parte. Aí você vai alcançar suas metas, construir legados e alcançar também objetivos. Então, eu tenho certeza que esse lema ele tem sido uma profissão de comprometimento com a mobilização de intelectos. Não me interessa ter aqui 1 zilhão, desculpe aí o palavreado, de seguidores ou de amigos que são pessoas que não raciocinam, que não pensam, que não são capazes de fazer uma reflexão, de analisar os conteúdos, né, de cumprir aquilo que está previsto na Bíblia mesmo, né, provar de tudo e retém o bem, de verificar o que é bom, o que não é, para poder continuar desenvolvendo os seus trabalhos. Então, com esse lema, nós temos buscado mobilizar intelectos que farão diferença pela prática de ações decorrentes de pensamentos e planejamento
inovador. Nós não queremos mais do mesmo. Nós queremos trabalhar, sim, com inovação. Queremos ter um exército de pessoas que pensam além, que conseguem enxergar além, que estão em um estágio mais elevado, que já subiram a montanha e estão um pouco mais acima e conseguem enxergar mais adiante. Visão de águia, né? Não aquelas pessoas que têm a visão de galinha, né? Ou a de avestruz, que vive com a cabeça enterrada na terra e que não sabe o que não consegue pensar, raciocinar, refletir, e, enfim, estão que nem peru doidos, né? Isso não vale a pena. Então, assim, esse pensamento, esse planejamento, essas ações inovadoras implicam em novos resultados, produzindo melhor qualidade de vida para aqueles que decidirem por esse diferencial. Se você decidiu por esse diferencial, terá uma melhor qualidade de vida ao exercitar esse conhecimento. O que impactará, por certo, nas vidas daqueles que são alcançados de forma direta e indireta pelos resultados. Não impacta apenas na sua vida, na vida de sua família, mas também de todos aqueles que são alcançados por alguma ação, alguma realização, alguma meta batida, algum legado concebido, algum objetivo alcançado por você. Essas pessoas também são impactadas, são abençoadas, são beneficiadas com os resultados alcançados. Gente, é relevante lembrar que não apenas março chegou ao fim. Na realidade, a gente precisa acordar porque nós já estamos chegando ao final do terceiro mês do ano de 2021. Portanto, nós estamos consolidando o primeiro de 4 trimestres que compõem o ano de 2021. 3 meses já se foram. Um quarto do ano já se passou. E nós precisamos olhar para frente, mas com um olhar no retrovisor, um olho no retrovisor, para que a gente possa verificar, checar, avaliar o que aconteceu durante os 3 primeiros meses, para que nós possamos prospectar para o restante do ano e ajustar tudo aquilo que nós estamos fazendo. Hoje nós não vamos falar de ajuste de planejamento. Na próxima live nós vamos falar de ajuste de planejamento. Hoje não. Hoje vamos falar de processo de planejamento integrado, de gestão por legado, de central integrada de logística como conceito de solução, mas estamos falando de gestão participativa e focando em um episódio que está acontecendo em Presidente Figueiredo. É relevante lembrar, então, que o primeiro trimestre do ano de 2021 já se acabou. Então, como eu citei, não sei se vocês se lembram, mas aqueles que tiveram oportunidade de visitar a meditação feita no último sábado, todos os sábados nós temos meditações, então no último sábado nós fizemos uma meditação bem interessante. A meditação é plantar e colher, e focamos na colheita, focamos de que maneira, no conceito ou no contexto, de que maneira nós podemos ter uma melhor colheita. Lembram? Aqueles que visitaram lá a nossa meditação, primeiro você precisa novamente ter o quê? Fé em Deus, porque nós plantamos, mas quem dá o crescimento é Ele, quem faz com que nós possamos colher é Ele. Segundo, nós precisamos escolher as sementes, dentre as sementes, as melhores sementes. Nós precisamos escolher as tarefas prioritárias para que nós possamos alcançar as metas previstas para o período, tanto na plantação quanto no realizar, no fazer. Nós precisamos o quê? Priorizar. E, por fim, nós precisamos escolher a terra, nós precisamos ter foco na missão, como acabamos de falar, para que efetivamente nós possamos ter uma boa colheita e possamos ter um bom índice de realização ou de alcance de metas ou de concepção de legados. Então você precisa não apenas plantar, você precisa escolher a terra, precisa cuidar, precisa regar, precisa evitar que venham outras pessoas e roubem sua colheita, ou que a sua colheita seja atingida por qualquer tipo de praga que evite que você colha os resultados ou os frutos dessa colheita. Então isso é preciso verificar. Tá? Então,
como eu citei lá na nossa reflexão, eu volto a dizer, né, volto a enfatizar que esse tempo é também um tempo de avaliar, de visualizar o que já aconteceu no primeiro trimestre, o que não aconteceu, para que você possa ter, ou nós possamos ter a capacidade de consolidar as boas práticas. O que deu certo? Se deu certo, então vamos fortalecer, vamos consolidar, vamos repetir. O que não deu certo? O que não deu certo? Então vamos ajustar, vamos deixar de lado a prática que não deu certo, vamos agora ajustar essa prática, né, para que nós possamos melhorar as nossas ações, rever e ajustar o nosso planejamento, o nosso plano de ação, a fim de que nós possamos alcançar as metas, conceber os legados e também atingir os objetivos ao final de cada período definido para cada tempo, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. É bem assim, né? É bem assim, tropa vencedora. É bem assim que as coisas acontecem. Hoje, nós voltamos à temática do processo de planejamento integrado, gestão por legado, e eu, como já falei, vou destacar o conceito inovador de central integrada de logística. Ora, em uma semana em que continuamos observando os indicadores da pandemia em crescimento, com novos recordes, né, de mortes, demonstração de incapacidade do Estado para prover certos insumos, infraestrutura, vacinas e tantas outras exteriorizações de ineficiência. Ainda há pouco nós falamos de eficiência. O que é eficiência? Né? Agora nós estamos falando de ineficiência ou de deficiência do serviço prestado à população. Está faltando planejamento acertado, alinhamento de ações, gestão participativa, gestão, planejamento integrado, gestão por legado, né? Está faltando exercitar as melhores práticas. Então, essa semana continuou sendo uma semana muito difícil, a ponto de nós nos depararmos com uma reforma ministerial e também nos deparamos com diversas iniciativas. Eu vou citar uma delas aqui agora, que é a iniciativa louvável, por exemplo, a iniciativa que aconteceu ontem, desenvolvida ontem pela Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, em que os seus líderes convocaram um dia de jejum e oração e conseguiram mobilizar a nação inteira, né, para jejuar e orar em prol da nação brasileira, em prol dos estados, dos municípios, e foi uma demonstração de capacidade de mobilização, de altruísmo, né, voltada para soluções. E isso é muito importante, esse tipo de iniciativa é muito importante. Uma verdadeira demonstração prática de fé, conforme a palavra de Deus garante em Eclesiastes 4:12, né, que eu já acabei de ler. Um cordão de 3 dobras é forte, se fortalece e dificilmente se rompe. Quando pessoas se mobilizam com fé em Deus e contando com o terceiro cordão, que é o povo mobilizado, esse tipo de mobilização gera resultado, e resultado positivo para a nação, né? Isso é muito importante. Certamente nós veremos as coisas acontecerem de forma diferenciada a partir de então. De volta aos termos-chave com que temos compartilhado, temos discorrido, gente, e considerando a citação cirúrgica de Eli Lopes de Meireles, com precisão, ele nos lembra que a eficiência é o mais moderno princípio da função administrativa, exigindo resultados positivos para o serviço público, satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e de seus membros. Eu quero pontuar a minha indignação nesse sentido, diante desse cenário de desmandos que estamos presenciando até aqui. Meu desconforto está na demonstração clara de incompetência em relação a algo bem básico. Eu vou falar que básico é esse.
prever, que é planejar, mapear as necessidades, diagnosticar o problema, prover, que é aportar recursos, com que meios eu vou conseguir resolver determinado problema, dificuldade, prever, planejar, prover recursos materiais, tecnológicos, recursos financeiros, recursos humanos, para que o problema seja resolvido. Isso é muito importante. E manter é a capacidade instalada para tornar efetivo e permanente aquela provisão. Então não é apenas planejar, mapear, depois oferecer parte da solução e ato contínuo não ter mais como continuar provendo essa solução, mantendo essa solução, oferecendo os insumos necessários para que a solução aconteça. Então, gente, a minha insatisfação nesse momento, a minha demonstração de insatisfação tem a ver com essa incapacidade. Quem não planeja, não identifica e mapeia as necessidades, não é capaz de prever. Quem não é capaz de prever, por certo, não será capaz de prover. E não sendo capaz de prover, jamais será capaz de manter a provisão. Então é simples assim. Ou nós paramos para planejar, para prever com antecedência, e prover oportunamente, para que nós possamos manter efetivamente, ou a vaca vai para o brejo. Nós vamos dar com os burros na água e a população, o cidadão, o povo vai sofrer. Tropa Vencedora, estimulado por nosso lema, no que diz respeito a fazer a minha parte, eu tenho disponibilizado conhecimento e prática que pode contribuir com a solução de alguns desses apagões que nós temos vivenciado. No contexto atual, reforço a Central Integrada de Logística, cujo conceito eu transcrevo a seguir como possibilidade de solução ágil para a questão do fornecimento, do transporte, do suprimento e manutenção da disponibilização de oxigênio para as estruturas de saúde que necessitam desse insumo que garante a vida. Digo isso por ter acesso a depoimentos de gestores, governantes, secretários e ministros, no sentido de que um fator crítico agora é exatamente a infraestrutura de transporte disponível, que não é suficiente para atender às demandas atuais e que tendem a se agravar. Percebam, nós começamos com essa crise no início de janeiro, onde o Amazonas sofreu com o impacto dessa crise, de alguma maneira, o povo foi penalizado porque milhares de pessoas morreram, e essas pessoas, enfim, poderiam ter uma sobrevida ou um tempo a mais. É claro, se tivesse havido previsão, provisão e manutenção dessa provisão no que diz respeito ao oxigênio, no que diz respeito a leitos de TI, no que diz respeito a tantas coisas. E essa crise ela está se alastrando no Brasil inteiro. Chegou no estado mais rico do Brasil, que é São Paulo. E agora nós estamos falando, já com mudança de ministro, com novo secretário, estamos falando da incapacidade de transportar o oxigênio para que seja entregue nos locais onde ele precisa ser consumido. É brincadeira, E nós temos visto muitas coisas evoluírem. Tenho dito que parece que as pessoas estão ouvindo as nossas lives, mas hoje eu volto ao ponto, que é a Central Integrada de Logística, porque ela, sendo efetivada, poderia estar atendendo essas necessidades. Nós não precisaríamos ouvir ministros recém-possados estar falando da dificuldade de transporte, pensando em comprar, adquirir transporte para prover
o atendimento a essa demanda, quando existe recursos logísticos disponíveis que podem, por força do Estado, estar sendo centralizados em uma central integrada de logística para atender a todas as necessidades de todo o Brasil. Uma ação coordenada. Tenho aqui que pontuar, né, o grande avanço que foi a última decisão de organizar o Brasil por intermédio de comitês a partir do Senado, a partir da Câmara Federal, né, a própria Presidência da República, o Ministério da Saúde e outras que estão agora começando a entender o processo de planejamento integrado e a necessidade efetiva de se ter um sistema integrado de coordenação, comunicação, comando e controle das ações que estão afetas à gestão dessa crise, tanto em nível federal, estadual, quanto municipal. E aí agora, depois de, enfim, um ano de pandemia, nós estamos pensando em começar a fazer isso. E já está comprovado que essa prática promove bons resultados, com as primeiras reuniões, as primeiras agendas que começaram a acontecer. Com o meu ponto de vista, eu deixo uma gota no oceano, né, aquele passarinho que vai e que lança, né, aquela gota no oceano, ou a minha gota d'água nesse grande incêndio que está abalando a nossa nação, como possibilidade de parte da solução para a atual crise instalada em nosso país, nos estados e em alguns municípios. Eu estou me referindo ao processo de planejamento integrado, novamente, à gestão por legado e à central integrada de logística. Eu insisto também no teor da citação que fiz acima e transcrevo. Penso que está na hora, ou passando da hora, de vermos nossos representantes repensarem suas atitudes e reverem as decisões que estão se materializando em fracassos homéricos, penalizando a sociedade que os instituiu. É meu ponto de vista. Tá bom, gente? E aí? Vai tomar uma água? Já compartilhou aí o link com os seus amigos? Convidou esse povo para estar participando aí de nossa live? Vamos dar continuidade? Então, agora nós vamos falar um pouco, já falamos do ponto de vista, pontuamos quais são os termos-chave de nossa live e falamos das citações, né, no contexto do ponto de vista, e agora nós vamos aí desvendar um pouco os conceitos dos termos-chave. Então, na live anterior, nós já pontuamos o processo de planejamento integrado. Nós falamos que o processo de planejamento integrado, esse processo que nós temos apresentado como uma boa prática, como um conceito, né, de gestão possível para momentos de crise e que é capaz de promover soluções de maneira ágil, reduzindo o prejuízo à sociedade. Então, esse processo de planejamento integrado, ele não foi criado ou inventado sem amparo técnico, científico, né, no sentido do contexto de conteúdo, né, enfim, das melhores práticas que envolvem gestão. Então, nós citamos Falcone e citamos que o nosso processo de planejamento integrado ele é estruturado em 4 ciclos. O primeiro é planejamento integrado, o segundo, operações integradas, o terceiro, avaliação integrada e o 4º ciclo, consolidação e retroalimentação, inspirado no PDCA. P de planejamento, então você identifica o problema, né, mapeia ali as variáveis que envolvem aquele problema e apresenta um plano de ação. Tá? A partir daí, você operacionaliza esse plano de ação. PD, desenvolve, né, o plano de ação. Tá? O D, enfim, o C, você checa, você avalia, você mensura, você acompanha, monitora, faz aquela avaliação das melhores práticas, consolida as melhores práticas ou
desenvolve planos alternativos para poder solucionar, continua então avançando, né? Então o nosso processo de planejamento integrado, inspirado nessa melhor prática PDCA, prática de gestão, que é voltada para a excelência no serviço, para melhor produção, a qualidade na produção, nós estruturamos o nosso POAC, né? PDCA equivalente a POAC, Planejamento Integrado. Então, a exemplo do PDCA, nós desenvolvemos o ciclo de planejamento, em que nós recebemos a apresentação do problema ou identificamos o problema, né, diagnosticamos o problema, verificamos quais são as variáveis e esse ciclo se encerra justamente com um plano tático integrado, com um plano integrado de ações. Na sequência, né, vem o ciclo de operações integradas, tá? A exemplo do PDCA, desenvolvimento. Então, no POAC, né, o é de operações integradas, onde nós vamos aplicar o plano tático integrado mediante o desenvolvimento de ações integradas. Tá? Então, o grande combustível, né, que move esse processo inteiro chama-se colegiado de representantes que desenvolvem esse planejamento integrado. O planejamento integrado, ele precisa, né, para que sobreviva, da reunião das diversas competências disponíveis, tanto aquelas que estão inseridas no contexto da gestão pública, quanto alternativas no contexto da gestão privada, quanto pessoas de notável saber, aquelas que têm expertise, que têm experiência, que já vivenciaram o problema. Isso não é pedir demais, isso não é baixar a guarda. Esse pedestal de querer reinventar a roda, ele é um pedestal medíocre, burro, que leva ao fracasso. Se você tem boas práticas, se você tem melhores práticas, se as lições já foram aprendidas, se existe legado, né, de melhores práticas, você é inteligente, nós somos inteligentes, o gestor, o governante é inteligente, né, quando ele aplica, ele se apossa da melhor prática e passa a aplicá-la de maneira ágil, para que o seu cliente, seja o povo, seja o cliente na visão comercial, para que ele esteja satisfeito com a oferta dos serviços e produtos. Esse serviço e produto precisa alcançar um nível de excelência para que essa satisfação aconteça. Então isso é muito importante, né? É muito importante. O que falta, né, para esses gestores, o que falta para esses governantes, o que falta para esses líderes, né, no sentido de que eles possam parar de reinventar rodas, parar de invencionismo e possam passar a adotar de maneira ágil, produtiva, né, as melhores práticas, as lições aprendidas e passar então a evoluir, né, passar a satisfazer a população com rapidez, com agilidade. Isso é muito importante, até porque isso garante, né, a reeleição daqueles que pretendem se reeleger. É claro que às vezes o povo esquece disso, né? E a gente conhece muito bem como é que isso funciona. Então, gente, eu falei do meu ponto de vista. Estamos aqui já entrando no contexto do processo de planejamento integrado. Tá? Então, planejar é necessário, entregar o resultado do planejamento na concepção, na forma de ações integradas, sob a coordenação integrada, utilizando-se de um sistema integrado de coordenação, comando e controle, é sábio, é oportuno, é trabalhar com melhores práticas e é imprescindível para esse momento atual. Diferente disso, nós acabamos vendo aquilo que estamos vendo. Pessoas que
esquecem que foram instituídas para cuidar do povo, começam a pensar, né, nos resultados esperados por ele próprio para a vida pessoal e começam a desenvolver uma gestão que não atende aos anseios do povo. Como falou a citação, como eu registrei a citação de Eli Lopes de Beireles, né, isso é ineficiência, porque eficiente é quando o gestor público ele trabalha focado na satisfação do seu cliente, que é o povo, Então, volto a citar o quanto a ausência do processo de planejamento integrado pode comprometer o serviço público. É uma boa prática no processo de planejamento integrado a gestão integrada. Então, no caso como esse, por exemplo, que está acontecendo em Presidente Figueiredo, em que, em meio a uma pandemia, existe uma questão a ser resolvida ou a ser aprimorada no sentido do usuário que oferece serviços concedidos pela prefeitura, oferece para a população, é sábio reunir o colegiado e convidar os representantes dessa classe para que ali possa haver um consenso no entendimento, né, a apresentação de argumentos e possa dali sair uma solução que estará sendo estruturada para que seja implementada em curto, médio e longo prazo. Se esta boa prática tivesse sido adotada em Presidente Figueiredo, certamente não estaria havendo o que está acontecendo em relação à insatisfação que a classe está demonstrando nesse momento com relação às práticas apenas focadas na legalidade e que não estão indo de encontro às necessidades do povo. Essas práticas certamente teriam sido melhor trabalhadas e estariam atendendo a ambas as expectativas. Tanto a expectativa do gestor público, que foi instituído por esse povo, por essa classe, para estar lá, quanto a expectativa do povo, do cidadão que instituiu e que, por mais que esteja praticando algum ato que não esteja muito aderente ao que prevê a lei, ele precisa ser ouvido para que possa, dali, no mínimo, sair um pacto, né, de ajuste de conduta em curto, médio e longo prazo. Fica aí a minha dica para a gestão de Presidente Figueiredo. Nós podemos, inclusive, ajudar nesse processo se for necessário. Estamos à disposição. Então, gente, consolidando aqui, né, o conceito de processo de planejamento integrado, quais são os ciclos desse processo? Planejamento, P, de planejamento integrado, O, de operações integradas, A, de avaliação integrada e o C, de consolidação e retroalimentação, ou seja, o momento em que esse processo ele passa a estar novamente na mão do oleiro para que ele possa ser reformatado, aprimorado e possa ter um melhor nível de resultados a oferecer para o cliente desse processo. E isso é muito bom, né? É muito importante. O outro conceito com o qual nós temos trabalhado é o conceito de gestão por legado. E para você que está me acompanhando, eu percebo aqui que existem algumas pessoas que estão pela primeira vez nos acompanhando assim toda a nossa live, né? Nossa live ela se encerra sempre às 22 horas, horário de Brasília, e 21 horas, né? No caso, no horário
ali do estado do Amazonas. E para quem está aí do outro lado do mundo, eu não sei muito bem que hora se encerra, mas nós estamos encerrando a nossa live. Então, a gestão por legado, né, nós começamos a desenvolver esse conceito. Esse conceito, ele traz o seguinte: é a ação de estimular o comprometimento e a participação de colaboradores e parceiros na estruturação de planejamento direcionado para a obtenção de legados, que resultem em melhor qualidade de vida para gerações atuais e futuras. Então perceba, como nós começamos um pouquinho atrasado aí na nossa live, eu talvez entre aí um pouquinho na próxima hora, tá bom? E aí depois vocês decidem o que fazer com esse conteúdo, porque ele está muito bom, né? Então percebam, a capacidade de estimular pessoas para participarem dessa gestão, né, visando planejar e também decidir quais são os legados que nós vamos conceber ao longo de um determinado período, de formas que as gerações atuais e as futuras sejam impactadas por eles. Às vezes, nós estamos construindo um legado que sequer vamos conseguir usufruir daquilo que está sendo concebido, né? Porque principalmente ou essencialmente as gerações futuras, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos estarão usufruindo desse legado, né? Mas é importante entender que na estruturação do nosso planejamento, aí eu vou voltar para aquela questão do pessoal. Nosso planejamento pessoal, nós consigamos discernir ou diferenciar meta de legado e objetivo. Então vamos lá, as suas metas são aquelas que no campo pessoal elas são alcançadas impactando apenas na sua vida, aquilo que serve para você, né? Aquilo que é seu. O legado é tudo aquilo que, ao ser concebido, ao ser desenvolvido, necessariamente impacta na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, na sua rede de relacionamento, na sua família, né, nos seus amigos, na sociedade. Então, isso é legado, né? Isso é legado pessoal. Eu vou novamente citar o seu condicionamento físico. Isso é uma meta. Você tem a meta de melhorar seu condicionamento físico. E aí você vai para a academia, você começa a correr, malhar, fazer alguma coisa, né? Tem a meta de emagrecer. Ok, mas você quer construir um legado, né, para poder, por exemplo, adquirir uma academia. E nessa academia você vai colocar na sua casa e tanto você quanto os seus familiares, quanto a sua vizinhança, às vezes vai participar ali, vai poder usufruir daquela academia. Aquela academia já é um legado, porque impacta na sua vida, na vida da sua família e de outras pessoas. Mesmo que seja, enfim, que haja um consenso de que alguém pague alguma coisa por ela, né? Isso é legado. E o objetivo é aquilo que é a reunião de várias metas. As metas, elas têm uma definição simples, com tempo definido, e que é mensurável, muito facilmente mensurável. O objetivo é aquilo que se alcança ao longo de um tempo, né? Então, assim, eu quero chegar ao final do ano com o meu condicionamento físico nível E, excelente. Então, a cada mês eu vou trabalhar alguns exercícios, corrida, exercício cardiopulmonar, neuromuscular, e vou melhorando esse condicionamento físico mês a mês. Quando chegar no final do ano, eu consegui alcançar o meu objetivo de chegar ao condicionamento nível E e manter esse condicionamento chegando ao final do ano. Mas para que eu consiga o meu objetivo no final do ano, no mês de março, eu preciso emagrecer 3 quilos. 2 quilos, 1 quilo, não sei quantos quilos, eu preciso correr 5 quilômetros, eu preciso, enfim, né? Você vai definir. Então, isso é muito importante, né? Então, dessa maneira você distingue objetivo de meta, tá? As metas às vezes se confundem com objetivo e não é tão simples você definir, mas um conjunto de metas leva a um objetivo, tá bom? É a maneira mais simples e eu deixo também na minha live, sempre na live passada, 2 lives atrás, 3, você tem lá como definir bem, estruturar bem as suas metas. E, por fim, gente,
né, eu quero dizer a você que o processo de planejamento integrado, a gestão por legado, né, e também essa central integrada de logística, que nada mais é do que a capacidade que o gestor precisa ter de mapear, né, no universo do seu conhecimento todos os recursos disponíveis para que possa trazer esses recursos para uma coordenação integrada central e atender a todas as necessidades que estão mapeadas a partir desta central coordenada de forma integrada. Então, eu vou citar um exemplo. Lá no estado de São Paulo, né, eu ouvi o secretário falar que estava com dificuldade de fazer com que o oxigênio chegasse nas unidades de saúde. Mas a dificuldade não é de fabricação de oxigênio, de transporte. Caramba, no estado de São Paulo, nós temos quantas unidades de transporte que pode ser, de alguma maneira, congregada, reunida, administrada de forma centralizada para poder prover. Esse é o momento de crise, então ninguém pode ter nada sobrando. Ao Estado cabe a capacidade de mapear. O Estado ele precisa ter, deve ter, a obrigação ter, saber onde é que o transporte existente, a capacidade instalada de transporte está alocada para que possa desafiar, convidar, né, os gestores, os proprietários desse transporte para contribuir com o Estado. Imagine se nós tivermos que comprar, adquirir, fabricar, né, transporte para esse momento de pandemia. Quantas pessoas vão morrer esperando que o oxigênio chegue? Então é básico isso. Em âmbito nacional, as aeronaves, o transporte fluvial, o transporte marítimo, o transporte terrestre, o transporte fluvial, onde é que ele está? É hora de pegar tudo isso, mapear, reunir, né, em uma única planilha, em um único ambiente de gestão integrada e fazer com que essa capacidade instalada seja capaz de prover a entrega do oxigênio no local em que ele precisa estar. Isso é importante. A Central Integrada de Logística é aplicável em âmbito federal, estadual e municipal e é aplicável no contexto geral. Se eu tenho uma coordenação central, eu posso, dessa coordenação central, administrar os recursos logísticos do estado, do município e do país. Então, gente, é simples assim. Agora, precisa saber fazer. Se não souber, vai ficar difícil. Então, deixo aí minha sugestão de solução. Nós não estamos aqui apontando problemas, nós queremos deixar solução disponível para todas as pessoas, né? E com essa explicação, eu trago para a realidade pessoal, na sua família, na sua casa, se você quiser, né, de alguma maneira organizar uma central integrada de logística, basta que você saiba quem são as pessoas que integram a sua família, que recursos logísticos dispõe. Se você quiser fazer isso na sua igreja, né, se você quiser fazer isso na sua comunidade, você pode fazer facilmente. É aplicável, sim. É aplicável o processo de planejamento integrado, é aplicável a central integrada de logística. Isso gera economia de recursos, menor esforço, melhores resultados e maior agilidade e principalmente satisfação do cliente final. Isso é muito importante. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Já, como dissemos, né, tratamos dos termos-chave, apresentei meu ponto de vista, falamos, né, discorremos em relação ao processo de planejamento integrado, discorremos em relação à gestão por legado, falamos da aplicabilidade dos conceitos na vida pessoal e familiar. Fomos lá em Presidente Figueiredo para poder registrar que o problema que está acontecendo em relação aos mototaxistas pode ser gerenciado de maneira satisfatória para ambas as partes, basta que esse modelo exemplificado aqui seja posto em prática, tá? E chegamos então ao momento de prestar minha continência para todos vocês que estão desenvolvendo os trabalhos na linha de frente, no combate ao coronavírus, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, né, o meu sentimento de pesar
e meu rogo a Deus que possa prover conforto, alento e provimento para todas as famílias e também a todos vocês, né? Beijo no coração aí, todos vocês, minha continência, tá bom? Porque não dá para se abraçar, nem para apertar a mão, a minha continência é vocês que são meus amigos e que são meus seguidores, tá? Deixo aí meu pedido para que você assine o sininho lá, tá bom? Para que ele possa lhe alertar das nossas publicações e também que você curta, que você emita um feedback para a gente, tá? Dê sua sugestão, apresente alguma proposta de tema, tá ok? E também compartilhe. Compartilhe muito, compartilhe. Vai lá no YouTube e se inscreva lá no meu canal, Comandante Dan, tá bom? Assista às nossas lives e se inscreva lá. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos. E estamos lá com uma inscrição bem baixa ainda, tá ok? Te convido aí. E aos nossos mototaxistas que nos acompanham hoje aí, tá bom? Amanda e sua família, lá no município de Presidente Figueiredo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima live. Na quinta-feira temos o nosso TBT, um TBT muito especial, tá bom? E no sábado nós temos então a nossa meditação e vamos caminhando, avançando e vencendo, fazendo a nossa parte, com foco na missão e com muita fé em Deus. Com fé em Deus, foco na missão, fazendo nossa parte, vamos avançando e vencendo. Até a próxima. Tchau.